Deus. Que bom que nessa manhã estamos aqui para buscar ao Senhor Jesus neste domingo, domingo de Páscoa. Nesse domingo onde nós temos a oportunidade de adorar a Deus. E creio que cada um de nós que viemos aqui nesta manhã, nós viemos no propósito de adorar ao Senhor. Viemos no propósito de buscar algo da parte de Deus para as nossas vidas. E nesta manhã eu quero pedir que cada um de nós, permita que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, através da palavra. Permita que Deus possa ministrar sobre a sua vida, através da palavra dEle. E é maravilhoso demais estarmos aqui. Eu estava ali agora há pouco, contemplando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo neste lugar. Bom Dia Espírito Santo é uma das reuniões mais principal do nosso ministério, onde nós aprendemos buscar a Deus, aprendemos permanecer na presença do Senhor. Tem muitas pessoas buscando milagres, tem muitas pessoas buscando libertação, e não é errado a gente buscar a Deus por milagre. Não é errado a gente buscar a Deus por cura, por libertação. Não estou aqui dizendo que é errado isso. Não, nós temos que buscar. Se tem alguém doente, nós temos que buscar por cura. Se tem alguém precisando de libertação, nós temos que buscar por libertação. Mas acima de tudo, nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus. Acima de tudo, nós temos que buscar aprender mais com Deus, aprender mais, para poder permanecermos na presença e permanecermos na caminhada. Sabemos nós que muitas pessoas, muitas das vezes por ocupação da vida, ou por ocupação do dia a dia, ou pela correria do trabalho, às vezes diz: não, domingo eu vou descansar, acordar um pouco mais tarde, e depois, porque já corri a semana toda, e às vezes não vem à igreja no domingo pela manhã. Sabemos, amados, que a nossa caminhada diante de Deus, a nossa vida espiritual diante do Senhor, ela é tomada por decisões. Entenda isso. Não é Deus que vai decidir a pessoa buscar a Ele ou não. É a pessoa que tem que decidir buscar a Deus. Não é Deus que vai tomar decisões sobre a minha vida. Deus, Ele vai orientar que decisões eu tenho que tomar. Entenda isso. Deus, Ele não vai obrigar ninguém a vir à igreja. E tem muitas pessoas tendo a igreja como uma obrigação. Tem muitas pessoas tendo os cultos como uma obrigação. Aí eu vou ao culto porque é uma obrigação minha estar lá. E nem sempre, amados, é só simplesmente um culto. Cada culto, cada ministração, aprendemos algo novo de Deus sobre as nossas vidas. Eu digo por experiência própria. Muitas palavras na Bíblia, muitos textos na Bíblia, eu tenho lido, tenho pregado, e cada vez que eu ouço alguém pregar, ou que eu leio aquela passagem, eu aprendo algo novo de Deus. Eu aprendo algo novo do Senhor. E quando nós buscamos, decidimos, porque você veio aqui hoje nesta manhã, eu estou aqui hoje porque eu decidi vir, porque eu tomei essa decisão de estar aqui hoje, porque você, quando você acordou, você disse assim: não, hoje eu vou para a igreja, hoje eu vou para o Bom Dia Espírito Santo. Você tomou uma decisão de estar aqui hoje.
para ouvir aquilo que Deus tem a ministrar ao seu coração. E nós precisamos ser assim, amados. Nós temos que tomar decisões, mas decisões positivas na caminhada diante de Deus, e não decisões negativas. Porque se hoje eu decidisse ficar em casa, eu estaria tomando uma decisão negativa na minha caminhada para com Deus, na minha caminhada espiritual. Eu estava tomando uma decisão negativa. Talvez se você tivesse dito, não, hoje eu não vou à igreja, hoje eu não vou ao Bom Dia Espírito Santo, talvez você teria tomado uma decisão negativa na sua fé, na sua vida espiritual. Então, quando nós colocamos isso em nossa mente, porque entenda isso, na nossa caminhada para com Deus, é mudança de direção. Entenda isso. Antes de eu conhecer Jesus, a minha vida eu tomava outra direção. Mas quando entregamos a nossa vida a Jesus, isso é mudança de direção. Antes de eu conhecer Jesus, eu era direcionado a fazer algumas outras coisas. Antes de eu conhecer Jesus, talvez hoje, domingo pela manhã, eu ia ser direcionado a fazer outra coisa. Talvez eu ia ser direcionado, talvez eu ir para a roça, talvez eu passar o domingo de manhã lá na roça, ou fazer alguma coisa na minha casa, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Antes de eu conhecer Jesus, talvez eu poderia ser direcionado a essas coisas. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, mudamos de direção. Mudança de direção. A direção agora é outra. Somos direcionados por Deus. Antes de eu conhecer Jesus, talvez eu era direcionado hoje a fazer outras coisas. Mas como eu conheci Jesus, sou direcionado em buscar o Espírito Santo de Deus. Buscar a presença de Deus. Talvez antes da pessoa conhecer Jesus, ele era direcionado a fazer coisas que não agradavam a Deus. Mas conheceu Jesus, ele agora é direcionado, ele tem uma mudança de direção. Agora ele é direcionado a fazer coisas que agrade a Deus, que agrade a Jesus. Então nós precisamos entender isso. Muitas pessoas têm um cronograma de vida. Às vezes ele faz ali um plano do que ele vai fazer. Os professores hoje, quando eles vão para a sala de aula, eles têm um plano, eles fazem um plano de aula. Tem professores que fazem um plano de aula, tem professores que fazem um plano diário, tem professores que fazem um plano semanal, porque ele vai dar aula ali durante toda a semana, isso se chama plano. Tem pessoas também que fazem um plano do que ele vai fazer durante a semana, e nós precisamos entender algo. Pastor, eu posso fazer plano de vida? Sim. Podemos fazer o plano do que nós vamos fazer, do que nós não vamos fazer. Só que nesse plano, nós precisamos incluir Deus. Nesse plano, nós precisamos incluir o buscar a Deus. Nesse plano, nós precisamos incluir buscar o Espírito Santo. Nesse plano, nós precisamos incluir congregar. Nesse plano, nós precisamos concluir, tirar um tempo, um período para Deus, entendeu? Então nós precisamos fazer isso, incluir Deus em nossas vidas. Só que tem pessoas que ele não tem Deus como prioridade na vida dele. A prioridade dele é outras coisas. Deus se der tempo. Quando eu digo isso, ouça isso aqui, você vai entender. Tem pessoas que dizem assim, quando a pessoa não tem Deus como prioridade. Tem pessoas que dizem assim, eu só vou à igreja quando eu tiver tempo. Só vou congregar quando eu tiver tempo. Não, hoje eu não vou para a igreja porque eu não tenho tempo. E ouça isso aqui. Se eu e você for arrumar tempo para congregar, para buscar a Deus, não vai achar esse tempo. Porque o inimigo, ele vai de todas as formas tentar nos ocupar. Talvez com os afazeres do dia a dia, talvez com muitas coisas, e talvez até com muitos serviços.
Tem pessoas que têm deixado de buscar a Deus por causa de serviço, por causa de trabalho. Tem pessoas que têm deixado de congregar por causa de trabalho. Ah, pastor, mas não temos que trabalhar? Temos. Temos que trabalhar. Mas a partir do momento que o trabalho ocupa o meu tempo com Deus, a partir do momento que o trabalho impeça de eu buscar, a partir do momento que o trabalho impeça de eu congregar, impeça de eu buscar a Deus, de eu estar na presença de Deus, está errado. Porque eu tenho que ter Deus como prioridade. Eu tenho que colocar Deus como prioridade sobre a minha vida. E tem pessoas que não, pessoas que dizem assim, não, eu só vou à igreja se eu tiver tempo. Quando a pessoa diz isso, qualquer coisa banais vai ocupar o tempo dela e ela não vai vir para a igreja. Quando ela der fé, o tempo passou. Por exemplo, hoje pela manhã, às vezes a pessoa dormiu demais. Mas quando você diz assim, não, quando é sábado, você diz assim, não, amanhã eu vou para o bom dia. Você já vai dormir naquela direção. Você vai deitar para dormir naquela direção. Amanhã eu vou para a igreja. Quando você acorda motivado em estar aqui. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo em Mateus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus. Mateus, capítulo de número 7. Mateus é o primeiro livro, é o primeiro evangelho do Novo Testamento. É o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 7. Se você tem a Bíblia, acompanhe aí a leitura da palavra de Deus para que você possa assim ir entender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, verso 13. Mateus, capítulo 7, verso 13. Quem encontrou aí diz amém. Glória a Deus. O que a Bíblia diz? 7,13. O Evangelho de Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Curve a sua cabeça por um momento, nesta manhã, Pai, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor possa ministrar o nosso coração. Que nesta manhã o Senhor possa trazer verdades sagradas, meu Deus, da Tua palavra ao nosso coração. Fala por cada um de nós, ó Deus, no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Glória a Deus. Ergue a sua cabeça e olhe aqui para mim por algum instante. Queridos, a palavra de Deus, nesse Evangelho de Mateus, traz uma pequena advertência do Senhor Jesus, para que as pessoas pudessem entrar pela porta estreita. Lá no Evangelho de Lucas 13, 24, Jesus estava no caminho de Jerusalém e alguém perguntou para ele qual era o caminho da salvação. E ali ele disse: esforçai por entrar pela porta estreita. Queridos, e a porta estreita, quando a Bíblia fala esforçai por entrar pela porta estreita, na realidade, Jesus está falando do caminho da salvação, ele está falando dele, Jesus. Ele está falando por entre linhas dele, Jesus, que ele era o caminho, que ele é a porta. E ele está dizendo, esforçai por entrar pela porta estreita.
Porque a porta do mundo ela é larga e muitos são os que têm entrado por ela, porque a facilidade é maior. A porta estreita representa o caminho de Jesus, que é o caminho da salvação e da vida eterna. A porta estreita, ela representa quem? Ela representa o próprio Jesus. O próprio Jesus. Ele está dizendo, ele disse lá em Lucas, que nem eu falei aqui, ele disse lá em Lucas 13, 24, esforçai por entrar pela porta estreita, esforçai por encontrar Jesus. Tem muitas pessoas dizendo assim, não, Jesus já pagou o preço, Jesus já sacrificou, o preço já foi pago. Sim, Jesus já pagou o preço na cruz, para que cada uma pessoa viesse ter direito à salvação, à vida eterna. Jesus está dizendo que Ele é o caminho, Ele está dizendo se esforçai. Ouça isso aqui, para que eu e você, para que nós viesse ter direito à salvação, à vida eterna, morar no céu, nós precisamos aceitar e reconhecer Jesus como Salvador. Tem muitas pessoas seguindo Jesus, mas tem poucas pessoas aceitando Jesus. Ouça isso aqui, tem muitas pessoas seguindo, sendo seguidor, e tem poucas pessoas que aceitam Jesus. Tem pessoas que ouvem a palavra, tem pessoas que acreditam que Jesus salva, tem pessoas que estão ouvindo a palavra. Se você disser assim, você acredita que Jesus salva? Ele diz, eu acredito. Mas quando você diz assim, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele diz, não. Tem pessoas que respeitam a palavra de Deus. Tem pessoas que não aceitou Jesus, ele tem respeito pela palavra de Deus, até mais do que pessoas que se diz ter aceitado, que se diz estar na igreja, se diz estar na presença. Tem pessoas que têm respeito à palavra de Deus, mas não quer seguir o caminho, não quer seguir Jesus, não quer ser servo de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. Jesus está dizendo, não é obrigado você entrar pela porta estreita. Jesus está dizendo, não é obrigado você me aceitar. Mas Jesus está dizendo, se esforça para entrar pela porta estreita. Jesus está dizendo, se esforça para seguir o caminho, da salvação, ou se esforça para me aceitar. Porque Jesus vai dizer que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Então nós precisamos nos esforçar para entrar pela porta estreita, ou para aceitar Jesus, para poder ter direito à vida eterna, à salvação. Milagre salva. Milagre salva, libertação salva. Quantas são as pessoas que alcançou, que contou testemunho? Pessoas que vêm à igreja a primeira vez. Primeira vez ele vem à igreja, nunca veio à igreja. Ele vem a primeira vez, ele é curado. Ele conta testemunho, fui curado aqui através da oração. Mas vai embora e não aceita o dono da cura, o dono do milagre. E não aceita Jesus. Essa pessoa é salva? Ela não aceitou Jesus. Ela recebeu o milagre através da fé dela. Porque ela teve fé que através daquela oração, ela poderia ser curada, e ela foi curada. A salvação é mediante a Jesus Cristo. Salvação é mediante o aceitar Jesus. E a Bíblia diz isso sobre a porta larga e sobre a porta estreita. A Bíblia diz, procure entrar pela porta estreita. A Bíblia está dizendo isso, procure entrar pela porta estreita. Tem muitas pessoas acertando a porta larga, e tem poucas pessoas acertando a porta estreita, encontrando Jesus de fato e de verdade. Porque entenda isso, para ter direito à salvação,
Precisamos aceitar Jesus de fato e de verdade e encontrar a Ele. Encontrar Jesus. Jesus está sendo exposto. Jesus está sendo apresentado para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Nós já estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a face da terra. E Jesus está sendo apresentado para as pessoas nas igrejas, redes sociais, celulares, na internet. Você vê pessoas falando de Jesus. Você vê pessoas apresentando Jesus. E a porta estreita representa o caminho de Jesus, que é o caminho da salvação e da vida eterna. E é o caminho que exige o quê? Compromisso. Ele é um caminho que ele exige o que? Compromisso. Eu tenho que ter compromisso com Jesus. Eu tenho que ter compromisso com as coisas de Deus. Você sabia que a pessoa que ele é empregado hoje, aqui a maioria é empregado. A maioria hoje tem um serviço e quem não trabalha para os outros, trabalha por conta própria, tem o seu próprio negócio. Mas quem é empregado hoje? Que nem tem muitos aqui que é. Você tem um compromisso de você estar todo dia no seu local de trabalho. Você tem esse compromisso de você estar lá. Todo dia você apresentar no seu local de trabalho. E mediante a sua falta, tem empresa que só aceita com atestado. Compromisso. Isso se chama o quê? Compromisso. É você estar comprometido em estar ali para prestar o seu serviço à empresa que você trabalha, ao local que você trabalha. Você tem que estar ali. Na nossa caminhada para com Deus, para alcançar a salvação, precisamos aceitar Jesus e precisamos ter compromisso. E quantas são as pessoas que estão dizendo que serve a Jesus, mas não tem compromisso? A pessoa não quer ter compromisso. Quando eu digo não ter compromisso, é assim. Você vai entender isso aqui. Quando a pessoa ele não tem compromisso com Deus, as coisas dele, as coisas de Deus, para ele é tanto faz, como tanto fez. Se eu fui bem, se eu não fui também, não vai fazer diferença nenhuma. Se eu vou buscar a Deus bem, se eu não for, não vai fazer diferença. E quando nós falamos de compromisso, quando nós falamos que nessa caminhada exige compromisso, é na presença de Deus, é compromisso com Deus, é compromisso no chamado. Às vezes a pessoa tem um chamado de Deus, um chamado para evangelizar, um chamado para exercer algo na igreja, na obra de Deus. Às vezes a pessoa é um levita. E a pessoa tem aquele compromisso, que ele tem aquele chamado com Deus, ele tem aquele compromisso. E ele diz assim, não, às vezes está na escala, está escalada. A pessoa diz, não, se eu fui bem, se eu não fui bem também. Isso se chama falta de compromisso com a obra de Deus. Isso é a pessoa que não é comprometido com a obra de Deus. Entenda isso. Talvez você diz, se eu for bem, se eu não for bem também. No mundo natural, talvez não pode acontecer nada. Mas no espiritual, entre você e Deus, pode algo acontecer. Porque você não falhou com o homem. Você falhou com Deus. Porque o seu compromisso
Quando você entrega a sua vida a Jesus, o seu compromisso é com Deus. Quando você dá uma palavra positiva para Deus no seu chamado, quando você não tem compromisso, você não está faltando com a igreja, você está faltando com Deus. Então, na nossa caminhada, ao entrar pela porta estreita, exige compromisso, sacrifício. Pastor, sacrifício sim. Jesus já pagou. Sim, Jesus já pagou, mas exige sacrifício, porque entenda isso aqui. Para a gente seguir, para nós seguirmos o caminho da salvação, nós precisamos sacrificar algumas coisas em nossas vidas. Talvez para você estar aqui hoje, buscando o Espírito Santo de Deus, você teve que sacrificar alguma coisa. Quando eu digo sacrificar, é tipo assim, você teve que deixar de fazer alguma coisa que talvez para você no mundo natural era importante você fazer dentro dessas horas que você está aqui na igreja, mas você decidiu estar aqui. Você decidiu estar aqui. Isso é sacrifício, isso é sacrificar. Porque para seguir a Jesus, nós precisamos sacrificar algumas coisas nas nossas vidas. Então exige sacrifício e renúncia ao pecado. Entrar pela porta estreita exige sacrifício, exige compromisso e renúncia de pecado. Aceitar Jesus, existe isso. Está cheio de crentes dizendo que é difícil seguir a Jesus Cristo. Estou falando aqui de pessoas lá fora não, de pessoas que não conhecem a Cristo, de pessoas que não conhecem a palavra. É de pessoas que conhecem, pessoas que entregou a vida a Jesus, dizendo que é difícil seguir a Jesus Cristo. Difícil não é seguir Jesus. Sabe o que está sendo difícil na vida de muitas pessoas? É as pessoas ter o quê? Compromisso, sacrifício e renunciar ao pecado. Tem pessoas que não conseguem renunciar ao pecado para seguir a Jesus Cristo. Tem pessoas que não conseguem renunciar ao pecado, aí ele diz assim: seguir a Jesus é difícil, ser crente é difícil, ir para a igreja é difícil. Não. Seguir a Jesus é a coisa mais fácil deste mundo. É só decidir buscar a Ele, servir a Ele, ter Ele na vida. Agora o difícil é isso aqui, ó. É a pessoa renunciar o pecado. Renunciar à vida errada, renunciar à bebida, renunciar à prostituição, renunciar ao vício, renunciar às drogas, renunciar às festas, renunciar às coisas erradas para seguir a Jesus. Isso é que está sendo difícil na vida de muitas pessoas. A renúncia. Renunciar tudo isso para seguir a Jesus. Mas aí diz, não, servir a Jesus é difícil. Porque não quer ter compromisso. Às vezes quando a pessoa tem um compromisso, tem um chamado, que o líder, que a liderança fala algo para a pessoa já começa a achar ruim, por isso, por aquilo, teve uma falha. Às vezes a liderança fala ali para a pessoa se consertar, e a pessoa começa a achar ruim e tal, isso e aquilo, isso não é ter compromisso. Se a pessoa querer levar a obra de Deus de qualquer forma, entenda isso aqui: quando nós temos um chamado, se nos zelarmos por ele, podemos perder. E não é a igreja que faz perder, não é o pastor, o bispo que faz perder, é o próprio Deus, porque a obra de Deus, ela não é feita relaxadamente. A obra de Deus, seguir a Jesus, é com seriedade. É com seriedade. E o que nós vemos hoje é isso, amados. Muitas das vezes é isso que nós vemos hoje. Pessoas querendo entrar pela porta estreita, pessoas querendo seguir a Jesus, e de qualquer forma.
sem compromisso, sem renúncia, sem sacrifício. E não é assim. Todo dia nós renunciamos o pecado para servir a Jesus Cristo. Todo dia nós dizemos não para o pecado para seguir a Jesus Cristo. Todo dia nós dizemos não para as coisas erradas para seguir a Jesus Cristo. Todo dia eu digo não para as coisas erradas. Todo dia o pecado vai estar batendo a minha porta. Todo dia. Mas eu tenho que dizer não para o pecado para poder seguir a Jesus Cristo. Eu tenho que dizer não para o vício. Eu tenho que dizer não para a prostituição. Eu tenho que dizer não para os desejos da carne para seguir a Jesus Cristo. Amém, igreja? É dessa forma. Exige compromisso, exige sacrifício, renúncia de pecado. Já a porta larga é o caminho do mundo, que parece atraente, mas leva para onde? Para a perdição. A bebida, a festa, a prostituição, o vício da droga, tudo isso é atraente, mas leva para onde? Para a perdição. Eu vou abrir um parênteses aqui e ouça isso aqui. Existem muitas coisas que estão atraindo as pessoas para o caminho errado. Existem muitas coisas no mundo que estão atraindo as pessoas para tirar o foco de Cristo e seguir o caminho errado. Hoje é no dia a dia, nas redes sociais, quando você abre as redes sociais, está cheio de coisas recheadas, de coisas do mundo, para atrair as pessoas a sair do foco de Jesus, a sair do caminho da salvação. A Bíblia diz que a porta é larga, e é mesmo, é larga. As coisas do mundo são muitas que o inimigo oferece para a pessoa perder a salvação, para a pessoa tirar o foco de Jesus. Hoje uma coisa que tem levado as pessoas a tirar o foco de Jesus, jogos. As redes sociais estão cheias de jogos que está tirando as pessoas do foco de Jesus. Eu estava esses dias na maternidade, e olha que é na maternidade, no posto aonde eu consulto. Tive também ali no CAPS, aonde faz consulta com o psiquiatra, e eu fiquei ali olhando quantas são as pessoas, e a maioria jovens, que estão procurando psicólogo, psiquiatra, porque já está com a mente drobada por causa do jogo da internet, na internet, tirando as pessoas do foco de Jesus. Você está lá na internet vendo até alguma coisa ali da palavra de Deus, pensar que não, as plataformas do jogo do inimigo. E as pessoas que não estão focadas em Cristo estão tirando o foco de Jesus e se perdendo, entrando pela essa porta que o diabo tem abrido para tirar muitas pessoas da presença de Deus, do caminho de Jesus. Porta larga que leva à perdição, atraente, é atraente, amados, para atrair as coisas que o inimigo usa para atrair as pessoas. Para atrair as pessoas, é as diversões. Eu vou deixar de ir para a festa para mim ir para a igreja. Isso é atraente, é coisas que o inimigo usa para atrair as pessoas a sair da presença de Deus, do caminho da salvação, do caminho que leva à salvação, do caminho que leva a Deus. Então nós precisamos entender isso, amados. O caminho estreito e apertado, o que significa? Que não há espaço para o quê? Para o pecado ou a desobediência. Quando diz que seguir a Jesus, o caminho é estreito, a porta é estreita, isso não quer dizer que é porque o caminho é estreitinho, não.
é porque não tem espaço para o pecado, para a desobediência. E tem muitas pessoas se vindo, dizendo assim: eu sirvo a Jesus, e dando espaço para o pecado, para a desobediência. Aí as igrejas estão cheias de pessoas desobedientes, pessoas que não querem obedecer a Deus, pessoas que não querem obedecer em liderança, pessoas que não querem obedecer os líderes que Deus constituiu. E quando nós estamos no caminho da salvação, não tem que ter espaço para isso, para desobediência, para o pecado e para as coisas que o mundo lá fora oferece. Tem não, amados. Não podemos dar espaço a isso. Eu não posso dar espaço a essas coisas. Porque se eu fizer isso, eu vou estar entrando pela porta larga. Se eu der espaço à desobediência, se eu der espaço ao pecado, eu estou dentro da igreja, mas eu estou entrando pela porta larga. Mas quando eu não dou espaço ao pecado, não dou espaço à desobediência, procuro me consertar diante de Deus, eu estou procurando entrar pela porta estreita. Estou procurando seguir a Jesus Cristo, o caminho da salvação. Caminho da salvação. Tem pessoas achando normal a desobediência. Eu tenho um chamado, exerce uma posição, exerce um chamado de Deus na igreja, mas não quer obedecer ninguém, é da minha forma, é do meu jeito. Não é assim não. Você tem um chamado de Deus, mas Deus constituiu alguém para ajudar você a exercer esse chamado de uma forma que agrade a Ele. De uma forma que agrade a Ele. Então entenda isso, para a gente orar. O pecado, nós não podemos dar espaço para o pecado e para a desobediência na caminhada com Jesus. Porque quando eu dou espaço para o pecado, quando eu dou espaço para a desobediência, estou procurando entrar não é pela porta estreita, mas sim pela porta larga. Porque a desobediência e o pecado não pertencem a Deus. São as coisas que o inimigo tem oferecido para que as pessoas se percam do caminho da salvação. Então nós precisamos entender isso. A porta larga, a porta estreita. Poucos são os que entram a porta estreita, mas aqueles que a encontrem o quê? A vida eterna. São poucos os que têm procurado aceitar Jesus. Mas aqueles que aceitam, encontram a vida eterna, encontram salvação. Aqueles que têm dito assim, não é a minha decisão, agora eu tomei a decisão de seguir, de servir a Jesus. Tomei a decisão de seguir, de servir a Jesus Cristo. Vai encontrar o quê? Salvação, vida eterna. Salvação e vida eterna. Entenda isso, amados. Coisas do mundo lá fora passam. Vão passar. Nós precisamos nos preocupar com a eternidade, com Cristo, com a eternidade com Deus. E é dessa forma, procurando entrar pela porta estreita, procurando entrar pela porta que leva à salvação, que leva à vida eterna. Amém? Não devemos buscar a Jesus. Devemos buscar. É obrigado buscar Jesus? Não. É obrigado estar na igreja? Não. É obrigado a pessoa ter compromisso com Deus? Não. Não é obrigado, é se a pessoa quiser e decidir buscar, ele está pronto para ajudar. Ele está pronto para ajudar. E saia daqui hoje convicto disso. Servir a Jesus não é difícil. Ser servo de Jesus Cristo não é difícil.
Não é difícil. O que o inimigo tem colocado na mente das pessoas é difícil ser crente. Vamos usar o português que o povo usa. É difícil ser crente. Porque ser crente tem que renunciar a muitas coisas. Mas é que nem eu falei, não é difícil seguir a Jesus. É difícil a pessoa querer renunciar à prática pecaminosa, à prática do pecado, à prática das coisas erradas, à prática da desobediência, à prática das coisas que não agradam a Deus. Isso que é difícil, mas seguir a Jesus não. Seguir a Jesus é fácil. E quando nós seguimos a Ele, nós encontramos o caminho da salvação. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar a Deus. Vamos clamar ao Senhor nesta manhã. Nesta manhã você vai fazer uma reflexão sobre a sua vida. Como assim, pastor? Você vai fazer uma reflexão. O que tem te impedido de você seguir a Jesus? O que tem te impedido de você seguir a Jesus Cristo? O que tem te impedido de você exercer o chamado? O que tem te levado à desobediência? Talvez você que tem um chamado de Deus, o que tem te levado você a desobedecer a Deus e às lideranças? Faça uma reflexão na sua vida. O que tem te levado a você a distanciar de Deus? É o pecado? É a desobediência? É porque você não está conseguindo renunciar? O que tem feito para que você ficasse distante de Deus? Porque estar na igreja não significa estar perto de Deus. Porque muitas das vezes as pessoas estão na igreja, mas estão longe de Deus por causa da desobediência e da prática do pecado. E nós precisamos a cada dia nos refletir sobre isso. Porque o pecado todo dia ele vai estar batendo a nossa porta. E nós precisamos renunciar para seguir a Jesus Cristo. Faça essa análise sobre a sua vida. Faça essa reflexão sobre a sua vida. Não é sobre mim. Não é sobre a igreja. É sobre você e Deus. É sobre você e Jesus. Não é sobre lideranças. É sobre você e Jesus. O que é que tem te levado você a fazer tais coisas que não agradam a Deus? Pai querido, Deus santo, Deus maravilhoso, meu Deus, nesta manhã, Pai, eu clamo ao Senhor em favor desta pessoa que decidiu estar aqui para buscar ao Senhor. Meu Deus, talvez essa pessoa tenha dito ao Senhor: está sendo difícil renunciar ao pecado, mas que o Senhor ajude cada um de nós a cada dia, meu Deus, a viver nessa renúncia do pecado e tomar, meu Deus, a decisão de entrar pela porta estreita, de seguir o caminho que é Jesus. Porque Jesus, Ele diz em Tua palavra, aleluia, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Meu Deus, nos ajude a trilhar por este caminho, Pai, o caminho da salvação. Meu Deus, que o Senhor possa mudar a direção desta pessoa, Pai, para que a mente desta pessoa, meu Deus, seja voltada para as coisas do Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos fortalecer, ó Pai, a cada instante, a cada momento, Deus. No nome de Jesus, sustenta em nossas mãos e nos ensina a viver a Tua palavra, a viver debaixo da obediência do Senhor. Assim nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E você que crê diz amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Não sente, estamos encerrando. Saia daqui hoje convicto disso, amados. Procure seguir a Jesus com seriedade. E não seguir a Jesus de qualquer forma. E não fazer as coisas para Deus, você que tem um chamado, não fazer as coisas para Deus de qualquer forma. Porque não foi para isso que Jesus, que Deus te chamou.
Amém? À noite nós temos o culto da Sagrada Família e a ministração da Santa Ceia. No nome de Jesus, não fique em casa, venha, participe no nome de Jesus Cristo. Amém? Levante a sua mão direita, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa, pela tua palavra e pelo Senhor ter falado ao nosso coração. Assim nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Vira a pessoa que está ao seu lado, deseja a paz do Senhor. Está encerrado no nome de Jesus.